Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite a todos. Agradeço o convite para falar mais uma vez numa data especial, a data que a gente tem muitos visitantes. Tem alguém de primeira vez aqui na casa? Tem, né? O amigo que me cedeu a vaga ali, que acomodou seu carro para que eu pudesse estacionar, que é uma cortesia, agradeço, né? E nós recebemos de braços abertos esses irmãos de fora, porque nossa cidade é uma cidade hospitaleira, apesar de todos convivermos com os problemas, e ultimamente todas as cidades estão padecendo aí de falta de recursos, mas o coração das pessoas nessa hora é mais uma oportunidade de exercitar aí a hospitalidade e o acolhimento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou da casa mesmo, como o Márcio, né, que é nosso presidente, por sinal aniversariante, né? Anunciou, eu sou da casa e estamos à disposição daqueles que nos visitam, se quiserem mais esclarecimentos sobre a casa ao término desse nosso singelo estudo. O Homem no Mundo é uma série de palestras que eu tenho, que nós desenvolvemos sobre as bem-aventuranças. E neste caso especificamente, nós vamos falar de uma dessas bem-aventuranças, onde trataremos sobre a terra, a herança dos pacíficos, né? Bem-aventurado os mansos, os pacíficos, que estes herdarão a terra. E a terra, e que herança é essa? E por que a gente está em condições de herdar? Numa região da Inglaterra, havia grande proliferação, dessa borboleta azul, deve ser o horário de verão, dessa borboleta azul, uma espécie rara. E essa borboleta atraía muita gente para visitar. Muitos visitantes iam na região, muitos turistas, para contemplarem essa espécie maravilhosa que ali havia. Mas um belo dia, essa espécie começou a sumir. E com isso, com o sumiço dessas borboletas, também diminuiu a presença de turistas na região e, conseguintemente, diminuiu também a arrecadação. Logicamente, as autoridades se mobilizaram para descobrirem por que havia sumido essa borboleta e por que os turistas não mais visitavam, uma vez que sempre iam para ver esta borboleta. No entanto, estudaram várias maneiras, chamaram vários cientistas, tentando descobrir por quê. Buscaram noutras regiões borboletas, né, da mesma espécie, colocaram no mesmo local. E as borboletas nada, pouco tempo sumiam, não se reproduziam mais. Por que disso? Depois de muito estudando todo o ecossistema, o bioma da região, descobriu-se que naquela região também não nasciam somente estas borboletas. Essa região era frequentada também por uma espécie rara de formiga vermelha. E essas formigas vermelhas eram muito importantes nesse ciclo reprodutivo da borboleta. O que fazia essa borboleta para se reproduzir? Utilizava ali algumas flores típicas da região. E achava-se que essas flores eram o principal motivo delas ali se reproduzirem. Plantaram novas flores e nada. Não resolveu. Até que ao descobrir essa formiga, a formiga também, estranhamente, tinha sumido. E foram descobrir por que sumiram as formigas vermelhas. Essas formigas sumiram também pela ausência de um outro ser vivo,
ser vivo. Os animais que pastavam naquela região, os caprinos, que eram levados pelos pastores para pastar naquela região, também tinham saído, não mais frequentavam a região. Com isso, cresceu o capim. E crescendo o capim, diminuiu a luz sobre o solo, e essa luz era fundamental, e a temperatura também, fundamental para a reprodução dessas formigas vermelhas. Então as formigas sumiram. E como se reproduziam essas borboletas? Simplesmente as borboletas colocavam nas suas larvas, pousavam sobre essas flores, colocavam ali, suas larvas caíam sobre a grama, penetravam na grama, que era rala, era bem baixinha por causa dos animais, penetravam na grama e ali eram descobertas pelas formigas. Só que essa borboleta tinha uma característica: essa larva emitia um cheiro parecido com o mel. E as borboletas, pensando que era alimento, opa, é comida, levavam para o formigueiro. E lá elas eram colocadas com as larvas da formiga. Só que lá dentro, mais uma vez, ela se modificava. E ela passava a se alimentar das larvas da formiga. Como era esperta essa borboleta, né? E esse ciclo era muito importante para a sua reprodução. Por que sumiram dali, os caprinos? Sumiram porque a cidade foi invadindo o campo. O que acontece muitas vezes com a nossa região. As cidades vão avançando sobre os campos e os campos cedendo esse espaço, e aí algumas espécies são sacrificadas por conta disso. Refizeram o habitat dessa borboleta, deixaram que a grama novamente baixinha e tal, e botaram coelhos e os caprinos, e então essa borboleta voltou a aparecer sobre a região. Mas isso nos leva a uma pergunta: como pode o homem interferir tanto sobre a natureza, a ponto de modificar os ecossistemas? A ponto de modificar a própria qualidade de vida do homem? Pois, uma vez que, naquele caso, dali sumiram os turistas, logicamente diminuiu o poder aquisitivo e o dinheiro circulante naquela comunidade, levando também a uma miséria que vem com a falta de recurso financeiro, claro. Por que o homem, então, toma essas iniciativas? Muitas vezes sem pensar. Por onde passa, por que sentimentos do homem passa esse senso de superioridade e essa ignorância, que a gente deveria dominar, mas que hesitamos, muitas vezes não dominamos. Por que razão isso acontece? Como pode o homem interferir tanto assim na natureza? A Gênese nos traz esse texto, a Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 4. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Ou seja, está tudo interligado. Não existe sistema que não se relacione com outro. Quando um sistema é alterado, repercute naturalmente no outro sistema. É a famosa entropia positiva, que a gente sabe que existe, essa troca de energia, A gente estudou muito na escola a entalpia, mas a entropia, essa desagregação, essa perda para outro sistema, isso aí é uma realidade, é uma lei física. Isso acontece e a Gênese prevê isso aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz algumas frases através de seus discípulos, nesse caso aqui, Mateus. No capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos, da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, o item 1 diz assim: bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Em outras traduções, herdarão a terra. Está em Mateus. O segundo item, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, também em Mateus. O terceiro item, nós aqui não abordaremos, nos fala de maltratar, de maldizer,
de tratar mal ao seu irmão, né? Que também é uma coisa que fala em contrário a ser manso, a ser pacífico. Mas fiquemos com esses dois tópicos aqui. Bem-aventurado os mansos, porque eles possuirão a terra. E o que é mesmo manso? Este capítulo, ele se desdobra, ele fala primeiro das injúrias e das violências, né? As injúrias que às vezes cometemos contra os outros, ou seja, de atribuir a outros coisas que eles não fizeram, e a violência de tomar a força, de não respeitar o seu próprio espaço, é muito bem tratado neste capítulo. E nas instruções dos Espíritos, fala da afabilidade e da doçura, que nós devemos ser afáveis uns com os outros, ser doces. Mas como ser doces se ainda não aprendemos a ser doces? Às vezes até nos revestimos de uma certa doçura, como aquele remédiozinho pintado de doce para enganar a criança, mas que no fundo é amargo a beça. Mas se a gente toma rapidinho, a gente pensa que é doce e o organismo lá dentro não vai distinguir se é amargo ou se é doce, e o remédio faz efeito a si mesmo. Nós somos semelhantes a esses remédios, revestidos de açúcar. Por quê? Na realidade, esse nosso revestimento é só uma casquinha. Por dentro, muitas vezes, não nos comportamos com doçuras, não somos afáveis. Muitas vezes, não somos indulgentes com os outros como gostaríamos que fossem conosco. A paciência, nos fala sobre a paciência. Gente, quem é paciente? Será que tem algum paciente? Aliás, eu não sei por que chamam os doentes de paciente. Às vezes eles não têm paciência nenhuma, né? Então lá, botam o rótulo de paciente, a pessoa às vezes está ali numa pressa danada, querendo que a coisa se resolva, e não são pacientes. É natural, né? E nós também não somos assim, porque na realidade, se formos olhar direitinho, todos nós somos doentes. Todos nós temos alguma coisa para debelar, uma arestazinha para parar, um espinhozinho ali para arrancar, enfim, todos nós temos as nossas doenças sociais, né? E a paciência é necessária, porque a doença ela não vem de súbito, não, a não ser que você seja atropelado no meio da rua, né? Mas geralmente é um processo lento que leva a um processo de doença. Mas na hora da cura, nós queremos que essa cura seja imediata e muitas vezes até pessoas acorrem aos centros religiosos em busca de um milagre, uma coisa de uma hora para outra, quando na realidade essa cura não se processa assim. Ela é uma coisa gradual e tem muitas nuances e de muitas vertentes. Não pode ser tratada de uma única maneira, porque o que levou a essa doença geralmente há muitas causas. Há as causas físicas, as causas espirituais, enfim, várias causas levam. Então a paciência é uma virtude que nós temos que desenvolver durante a nossa encarnação. Obediência e resignação, nos fala o item terceiro. O item terceiro nos fala de duas coisas também que nós temos que ter, temos que adquirir. Obediência, por quê? Obediência será que é obedecer cegamente uma pessoa? Ou seja, um cavalo que obedece puxado pelo cabresto, né? Como nós nos portarmos de maneira semelhante? Não é bem assim. Ainda o cavalo, muitas vezes, ele se rebela. Tem o famoso chucro, que às vezes você quer ir para um lado, mas ele cisma de ir para o outro e não tem jeito de fazer o bicho, né, seguir a sua vontade, e vez ou outra ele segue a dele mesmo, e a gente que tem que se acomodar, né? Enfim, obediência não é isso. Obediência é a gente obedecer regras que não dá para mudar. Nós não temos como mudar, temos que nos submeter a essas regras. E a resignação nós usamos a partir do momento que a gente obedece. Não posso mudar, tenho que me resignar, aceitar determinadas regras que nos são colocadas. Que regras são essas? Nós temos as regras sociais, as leis, né? As leis, mesmo as leis ambientais, falávamos do caso da borboleta azul, as leis ambientais não previram, né, o avanço das casas sobre aquela comunidade que ia causar um dano tão grande. Não conseguiram prever. Contudo, essas leis só são criadas a partir de uma demanda. Nesse caso, já aconteceu a demanda. Não sei se alguma lei foi criada naquele processo, mas as leis são criadas a partir de demandas. E por que surgem essas demandas?
Essas demandas surgem por um motivo simples. Nós não obedecemos à lei maior, que é a lei divina. E que lei divina é essa? Onde está gravada essa lei divina? Nos livros? Estão até transcritos nos livros algumas coisas, mas não precisamos de livro. Elas estão gravadas na nossa mente. Toda vez que pisamos na bola, toda vez que cometemos qualquer engano, a nossa consciência nos alerta, como se acendesse uma luzinha, né, nos alertando. E a gente sabe que a gente, às vezes, se nós seguíssemos, muitas vezes não cometeríamos erros que cometemos eventualmente. Mas a grande maioria das vezes nós não seguimos, porque nós somos teimosos. E nós usamos o nosso livre-arbítrio. Quanto mais sabemos ou pensamos que sabemos, mais livre-arbítrio nós temos. E quando extrapolamos esse nosso livre-arbítrio, aí sim, as leis humanas existem para punir, para obrigar a corrigir, né? As leis humanas, então, só existem porque nós não seguimos as leis divinas. As leis divinas. Talvez um dia, quando nós seguirmos, não haja necessidade mais dessas leis humanas. O item 4 nos fala da cólera, né? A cólera, a raiva, a ira. Por que sentimos essa ira? Por nossas imperfeições também. Porque o dia que nós formos perfeitos, nós não sentiremos mais. Mas quando seremos perfeitos? Não é quase que eu falei prefeitos, né? Mas é perfeitos, né? Com R em outra posição, né? Perfeitos. Perfeitos o dia que nós evoluirmos. Ora, todos nós evoluiremos sem dúvida, sem dúvida. Podemos buscar essa evolução, sempre buscamos, mas mesmo que não busquemos, um empurrãozinho sempre vem e a gente evolui. Podemos ficar estacionados? Podemos ficar. A preguiça é um caso sério. A preguiça nos deixa, muitas vezes, ou o medo, ou algo semelhante, nos deixa estacionados. Mas para trás, os espíritos garantem que nós não retrogradamos, né? A gente não volta. A gente é só dali para frente. Então, a gente vai evoluir. Mas, às vezes, a gente não entende esse processo. E, às vezes, quando a gente se depara com uma adversidade qualquer, nós achamos que aquela adversidade é só para nós. Não sabemos que o nosso irmão, as pessoas à nossa volta, nossos parentes, nossos amigos e desconhecidos, enfim, todos têm problemas. E alguns superam seus problemas. E por que superam? Porque enxergam nesses problemas oportunidades e não problemas, né? Na realidade, aquela adversidade nada mais é do que algo que se interpõe entre você e o seu objetivo, ou seja, a sua evolução se interpõe com um objetivo, ou de te testar, ou de te provar mesmo, para ver se você já passou por algo que você se comprometeu lá atrás, no plano reencarnatório, mas isso é papo para uma outra palestra. Mas e a Terra? Né? A gente fala e a doutrina fala e as palestras falam muito nesta parte aqui desta afirmativa de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Pouco se fala na terra. Um tema tão atual, um tema que devemos trazer para todos os locais. E a gente, às vezes, deixa esse tema esquecido, deixa para ser tratado na escola, achando que isso é a obrigação dos professores, deixa para ser tratado em outras instâncias governamentais, porque cabe aos governos fazerem sua parte. E a nossa parte? O que é a Terra? Como surgiu a Terra? Eis a Terra. Né? Logicamente, aqui, mais artisticamente, né? Mas a Terra é isso aí, oceanos, continentes. É uma maravilha. E achou-se que essa Terra seria o centro do universo em um determinado tempo. A teoria da criação e eu falei teoria, né, porque ela está lá no Antigo Testamento, e a gente não pode, o próprio Kardec não passou por cima dela. Ele, logicamente, nós espíritas somos evolucionistas, né? E não criacionistas. Mas Kardec também estudou, até porque ele teve que argumentar contra o clero,
né, que geralmente entrava em embates, em grandes embates com ele, muitas vezes contestava, né? Ele teve muito problema, porque ainda mais na época era mais complicado ainda do que hoje, que a gente não tem essa globalização, a gente não pode transitar, não tem internet, né? Devia ser uma vida muito difícil sem internet na época de Kardec, né? Até o telégrafo era complicado, né? Né? Imagine a gente sem os recursos de hoje, né? E o que ele faria se ele tivesse em suas mãos os recursos de hoje, né? Com a internet, podendo divulgar, né? O que ele podia lançar mão era a Revista Espírita, e ele muito bem o fez. Mas ele estudou a Gênese de Moisés num capítulo chamado Gênese Mosaica, no qual trazemos aqui um resuminho, e ele traz lá em A Gênese, o 5º livro da codificação, no capítulo 12, Gênese Mosaica. Ela sabe os problemas que eu tenho com os romanos, né? Eu devo ter sido vítima de algum romano no passado. Bom, então ele trata lá que a Gênese Mosaica, tida lá no Antigo Testamento, diz que no primeiro dia Deus criou o céu e a terra, fez-se a luz e tal, criou a luz, o céu, e no segundo o firmamento, separou as águas que estão acima do firmamento das que estão abaixo, era tudo água, separou para cima e para baixo, mexeu para lá, mexeu para cá, uma magia só. No terceiro dia, as águas que estão abaixo do firmamento se reuniram e apareceu o elemento árido, apareceu o céu, o ar, a terra, os mares. Fez-se também as plantas. No quarto dia criou o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia criou os peixes e os pássaros, todos aos pares. No sexto dia, né, criou o homem, e criou o homem sozinho. Não dá para entender muito porque que ele fez o homem sozinho, todo mundo aos pares, namorando ali, numa boa, e o homem ali solitário. Diz que Adão estava muito triste, muito sozinho, e ele resolveu criar a mulher. Já contei isso aqui várias vezes, mas dizem que Adão foi criado do pó, está escrito lá assim, né, literalmente, e que a mulher foi do barro, né, e que a mulher foi criada da costela, que quebrou uma costela de Adão, escarnou, osso para um lado, carne para o outro, e dali, daqueles elementos, criou a mulher. Vejam só se a mulher, esse ser maravilhoso, né, que traz à luz outros seres, poderia ser criado de costela, que é carne de segunda, né? Não daria muito certo, né? Então, só por aí a gente vê que as coisas não podem ser literalmente assim. Não dá para ser literal. Isso aí é uma lição moral para todos nós. A gente sabe que do barro, quando se fala do barro, devia estar se referindo aos elementos químicos que já existiam por toda a natureza. E quando fala de parte do homem, talvez aí a genética, né? Antigamente, mas não é ao pé da letra. Tampouco afirma Kardec que Adão não poderia ser, Adão e Eva, serem dois seres somente. Poderia ser até uma raça, a raça adâmica, deu origem a outros seres, mas não poderiam, de modo algum, ser simplesmente dois seres. O fato é que essas lições morais nós trazemos, mas a gente tem que contemporizar, colocar isso ao seu tempo, também dar a conotação da cultura da época. Como falar para aquele povo que não tinha capacidade de discernimento? Tinha que ser uma linguagem bem simples, uma linguagem de um Deus punitivo, um Deus que cobrava, um Deus que mandava, e ai de quem não obedecesse. Esse negócio de obediência e resignação era mais para frente. Resignação porque todo mundo tinha que ser resignado, ainda que fosse à força. Mas o Espiritismo não comunga dessas ideias. Respeitamos as ideias dos nossos irmãos de outras crenças, respeitamos, mas o Espiritismo em si não comunga dessas ideias, né? Para os gregos, e temos aqui Cláudio Ptolomeu, que pegou a ideia que Aristóteles já tinha desenvolvido, que a Terra era o centro do universo, né? Tudo era a Terra, o mundo seria a Terra, não existia o universo, a Terra era o centro de tudo, tudo girava em torno da Terra, e ele desenvolveu, traçou essas órbitas, né, tudo em torno do centro da Terra. Essas órbitas eram concêntricas, né, e a religião adotou essas ideias desenvolvidas, assim, enaltecidas por Ptolomeu, ideias estas que Aristóteles já adotara. Bom,
Aí começaram os cientistas a perguntar, e alguns tentavam arrumar soluções. Falavam, olha, começaram a observar os céus, as estrelas. Por que umas se movem numa velocidade e outras se movem noutra velocidade diferente? Aí chegou-se a teoria dos vários céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? Abóbodas, sétimo céu, mas não é aquela revista do seu tempo não, né, Ana Lúcia? Aquelazinha que era até em preto e branco, né? Tá vendo? Olha, só tem gente velha aqui, gente. Só eu não, hein? Tinha uma revista, para quem não sabe, quem está boiando aí, né? Revista é coisa do passado, hoje em dia está todo mundo ali no seu tablet, seu celular, mas havia uma revista chamada Sétimo Céu, uma revista, né? Como eu diria, piegas, romântica, para aqueles mais apaixonados, ali com aquelas fotonovelas, né? Hoje a gente tem as novelas, as telenovelas, que é também uma desgraça semelhante, né? Algumas. Bom, enfim. Tem gosto para tudo, tanto que tem público, né? E elas proliferam porque tem público e a gente respeita esse gosto também. Não é porque nós não gostamos que alguém não vai gostar. Bom, então surgiu a teoria desses céus, onde seriam abóbadas fixas. E essas abóbadas com estrelas coladas nela, cada uma se deslocava numa velocidade, por isso as velocidades diferentes, né? Olha como é que eles buscavam soluções. Isso aí perdurou, a religião adotou, as religiões clássicas, né? Dogmáticas, ninguém podia questionar, porque tornava-se um dogma religioso. Porque é assim, meu filho, é assim porque Deus fez assim, tem que ser assim. As coisas de Deus não é dada ao homem conhecer. Né? Era essa a ideia. E quem ousasse discordar, num dado momento ia para a fogueira mesmo, virava churrasquinho. Né? Isso perdurou 13 séculos. 13 séculos o homem acreditando nisso. Até que descobriu-se as lentes, aprimorou-se essas lentes, começou-se a olhar essas estrelas mais de perto e descobriu-se o seguinte: não é o Sol que gira em torno da Terra, não, é a Terra que gira em torno do Sol, né? Isso deu no que deu, todo mundo já sabe, já estudou isso aí, mas a igreja não gostou muito, alguns cientistas foram punidos, alguns perdoados até recentemente, né? De lá para cá, né? Mas não nos interessa aprofundar nisso aqui. O negócio é que essa teoria atrapalhou um pouco o desenvolvimento da ciência. Atrapalhou bastante, diria eu. Mas essa teoria também já caiu e nós, no Espiritismo, também não a abraçamos. Disse Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus, dizendo isso, nos mostrava que esse infinito, isso que o homem restringia ao espaço da Terra e dos planetas, dos astros no entorno da Terra, isso era muito além. Há muitas galáxias, cada galáxia com várias estrelas, cada estrela com vários planetas, vários corpos celestes por aí. E nesses corpos celestes, por que nós, um planetinha minúsculo, a Terra, comparado aos demais astros, seria o único privilegiado por ter vida, né? Vida inteligente? Não é uma coisa muito natural de se pensar, né? Jesus já trouxe isso lá atrás. Por esta e outras o crucificaram, né? Mas ele trouxe a ideia, isso ficou jogado no ar. É algo para pensarmos. O planeta está dentro de nós. Por que o planeta está dentro de nós? Essa frase ali. Somos emanações divinas, sim, mas não fomos criados do barro, assim, grosseiramente, né? Nem de alguns elementos químicos colocados estrategicamente. Não foi assim que a coisa se sucedeu, porque o homem já tentou reconstruir a vida, criar a vida, mas aquele negócio que se pensava de geração espontânea e tal, de se colocar os elementos, deixar ali quietinho que eles iam se reproduzir, isso já foi por terra abaixo, isso não existe mais. Foi uma teoria derrubada. O fato é que somos emanações divinas, sim. E essas emanações são através de alguns princípios. Nós trataremos aqui do princípio material, que dá origem aos corpos, às coisas físicas.
Mas tem também o princípio inteligente, que vai se transformar, né? Vai se transformar, inclusive, no espírito. Essa parte nós vamos deixar para uma outra oportunidade. O princípio material, ele se transforma. Ele se transforma numa coisa que todos já ouviram falar, no fluido cósmico universal. Esse fluido se transforma em matéria bruta, se transforma em fluido vital e se transforma no nosso perispírito. E o que seria isso? A matéria bruta é fácil de entender. Vai criar as pedras, criar as coisas, os elementos materiais, né, inanimados que há sobre o globo, a matéria bruta. E esse fluido cósmico universal, que parte do princípio material, que parte de Deus, esse fluido ele é modificado quando da construção de um orbe qualquer. No caso, quando da construção da Terra, esse fluido se modificou para criar os elementos que há sobre a Terra, né? E a matéria, essa pedra, foi feita desse fluido. Também os vegetais. E o fluido, o homem também foi feito de matéria bruta. Nós somos matéria bruta, né? A parte bruta nossa vai se acabar. E o fluido vital, criado desse fluido cósmico universal para animar esta matéria. Ou seja, nós só somos criaturas animadas, a planta só tem vida, nós só temos vida por conta do fluido vital que nós possuímos. Quem nos deu? Deus, através deste caminho que aí está, que não fui eu que tracei não, só coloquei da maneira gráfica, isso tudo está na Gênesis, de modo textual, tá? Então, fluido vital. Nós podemos, como nós gastamos esse fluido vital? O certo é gastar racionalmente, executar as tarefas que possamos executar, né? Poupar. Todos nós nascemos com uma quantidade de fluido, mas nós devemos poupar para levar a nossa vida até onde der, não é? Então, esticar o máximo possível, que a gente tem uma tarefa a cumprir, nós precisamos dessa longevidade bem utilizada, e nós recolocamos esse fluido como? Ora, através da alimentação é uma maneira, a gente repõe esse fluido através da alimentação. Sim, quando se come um bife, a gente também, né, houve a morte do animal, aquele animal tinha fluido e você está absorvendo um pouco daquele fluido, mas aconselho muito a comer os vegetais, né? Dizem inclusive que as mangas, né, dos cemitérios são ótimas porque tem fluido à beça, né? Enfim, mas isso aí é um folclore, mas que realmente são boas, são, porque eu já utilizei e são boas mesmo, né? Enfim, fluido a gente repõe com a alimentação, repõe-se também pela prece, pela oração, pelos passes magnéticos, né? Várias maneiras de repor. O perispírito é composto também do fluido cósmico universal. E para que precisamos desse perispírito? Ora, para se comunicar o corpo, que é bruto, com nós mesmos, que somos espíritos, há de ter algo intermediário. Seria como, por exemplo, a gente querer mexer num braseiro com a mão. Não dá, precisa de um ferrinho para atiçar um negócio qualquer. Um perispírito para se comunicar com isso. É material ou imaterial? Bom, vem pela via material, vem do princípio material. Agora, é uma matéria tão sutil que nós não temos condição ainda de examinar. O próprio espírito, né, quando Kardec pergunta se é imaterial, responde os espíritos que imaterial não é bem o termo correto seria incorpóreo, mas para nós, que não conseguimos ainda instrumento para olhar aquelas moléculas, né, para nós podemos entender como imaterial sim o espírito, perispírito chamamos por conveniência de semimaterial. O fato é que o ser humano se distingue dos demais por conta do espírito, né, que vem pela via do princípio inteligente. Temos um mundo, uma terra vasta. Colocaram recursos maravilhosos. Temos ali a banana, né? Botei simbolizando as frutas, mas os vegetais, de modo geral, uma fonte de fluido maravilhosa, uma fonte de energia fora do comum, né? E nós devemos utilizar na nossa alimentação. Temos os animais ali colocados, uma ave de rapina, né? Talvez não fosse bem apropriada para a situação, mas as aves são
alimentos também, né, importantes para a nossa alimentação, os animais de modo geral, e nós, ainda na nossa condição tão grosseira, a alimentação animal ainda é essencial para a gente, nós precisamos dela. Pode ser substituída? Pode. Mas uma vez eu tentei, eu não como carne vermelha, né? Eu optei por não comer, nem galinha também eu optei por não comer mais, quer dizer, enjoei mesmo, né? Não vai por nada, com nenhuma convicção religiosa, não. Mas o fato é que a gente se lidar só com macrobiótica, né, é uma coisa muito cara, né? Não sei porquê, não consigo entender por que um arroz com casca e tudo custa mais caro que um arroz polido, né? Não dá para a gente entender muito bem isso, mas o fato é que é assim, mas o ideal seria que nós conseguíssemos, né, substituir. Enfim, a gente tem os recursos todo à mão. E por que razão nós não utilizamos esse recurso da maneira mais racional possível? Utilizamos sim, mas muitas vezes de forma predatória, o que nos leva a extinguir esses recursos, uma vez que eles são renováveis, se nós cuidarmos dessa renovação. A gente estudou na escola, né, nos livros, eu que sou da época ali da ditadura militar e tal, né, e maravilha, aquele livrinho todo coloridinho, mostrava pra gente, a gente estudou na minha geração, de que praticamente nada se extinguiria. Tudo funcionaria de maneira quase que automática, né? Não tinha essa foto aqui nos nossos livros, Glaucia? Tinha, né? Não contem os anos, não. Vamos contar os séculos, que é melhor. Bom, é porque eu estou falando com a Glaucia, que a Glaucia foi minha colega de escola, né, Glaucia? Então, a gente tinha essa ideia de que a chuva, por exemplo, o ciclo da água, caía a chuva sobre as montanhas, degelava neve, gelo lá também dessas montanhas, tudo corria para rios, né? Havia transpiração pelas árvores, né? E realmente há também. Essa transpiração das árvores gerava nuvens, também a evaporação dos oceanos, lagos, tudo gerava nuvem que daqui a pouco se condensava e caía. Parece que a coisa não acabaria nunca. E isso levou a um certo desperdício, a um descuido dos recursos naturais. A sociedade de consumo, isso aqui embaixo tem a fonte, viu, gente? Tirei de um texto maravilhoso chamado A História das Coisas. Depois vocês procurem, vocês vão ver que é uma fonte legal e bastante coerente. Fala que o mundo tem seus recursos e o homem pega esses recursos e processa. Leva para as fábricas esses recursos. Não sei se dá para mostrar aqui, mas não tem problema, não posso apontar lá. Esse recurso nas fábricas, o nosso segunda ilustração ali. Essas fábricas processam e jogam o que não querem mais na natureza. O que elas jogam na natureza? A fumaça, a fuligem, jogam também os resíduos sólidos. Tudo isso, os resíduos sólidos vão ser enterrados, muitas vezes maltratados, porque ele não recebe o tratamento adequado. A fumaça, ela acaba destruindo uma série de outras coisas, né? O ecossistema local, a camada de ozônio, dependendo do elemento químico que esteja ali. Enfim, traz dano para o ser humano. Mas o homem, até então, não sentindo esse dano, tome fumaça, né? Joga fumaça à vontade. Temos aqui no Brasil mesmo exemplos de cidades muito poluídas por conta também de uma invigilância. Um exemplo dessa é aqui mesmo em São Paulo, é Cubatão, né? Enfim, as indústrias alimentam os mercados e nós corremos a esses mercados. Estimulados por quê? Ai, que saudade. Saudade não, a gente não deve ter saudade. Mas se lembra aqueles almanaquezinhos antigos, com aquelas ilustrações, né? Hã? Não, biotônico Fontoura, etc. Né? Havia um apelo, sempre houve um apelo para que as pessoas consumissem, né, os produtos. É lógico, se fabrica-se alguma coisa, veio a Revolução Industrial, a produção passou a ser mecanizada, a quantidade de produto cada vez maior e a quantidade de insumos cada vez maior também. Cada vez precisava-se de mais recurso, mais árvores, mais madeira, mais elemento químico, mais componente, enfim. E tome fumaça, tome dejetos, né? E a gente comprando. Veio a TV,
veio cinema, veio TV, vieram os meios de comunicação mais diversos possíveis, no caso a internet, a fofoca, todos mais. Tome comprar, compra, porque seu vizinho tem o igual. Tome incentivar a mexer com aquelas nossas falhas morais, né? A galinha do vizinho é sempre mais gorda do que a nossa, eu quero comprar uma igual. Galinha é coisa do passado, hoje em dia a gente está no carro, está nessa área aí, né? Enfim, cada vez a gente quer mais. E leva para as nossas casas, abarrota as nossas casas. Será que precisamos de tudo que temos nas nossas casas? Talvez não. Talvez tenhamos ali um eletrodoméstico que ainda não foi sequer testado na sua capacidade máxima. Talvez tenhamos ainda algum embalado, né? Mas a gente comprou pelo apelo, né? E muitas vezes viu que não precisava de nada daquilo ali, né? E das casas vão para onde? Vão para o lixo. E onde é esse lixo? Esse lixo, gente, é o caminhão que em muitos locais passa, e tem locais que nem passam. As pessoas acumulam, jogam nos rios, nos canais, né, de drenagem. E, enfim, esse lixo ali, ele fica na natureza. Muitos não são consumidos pela natureza, transformados pela natureza, decompostos, transformados em outros elementos, porque são lixos muito difíceis da natureza tratar por si só. Então requer que nós usemos a racionalidade para tratar esse lixo. As cidades ainda hoje, muitas delas, posso estar cometendo alguma injustiça, não têm coleta seletiva. Seria uma grande coisa ter a coleta seletiva. A gente colocar plástico num local, metal no outro local, eletrônicos no outro local, enfim, ter a coleta seletiva, depois processava-se esse material, né, vendido para as indústrias, né, de retrologísticas, de processamento, processava esse material e transformava, né, lembrando aquela máxima de Lavoisier, que na natureza nada se cria, né, tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Teve gente aqui que frequentou os bancos escolares, isso é bom, né? Ter os bons espíritos sempre ao nosso lado, os espíritos encarnados, né? Desencarnados. Bom, enfim, este é o processo que hoje em dia impera. Hoje em dia, por lei no Brasil, já tem que ter aterro sanitário em toda a cidade. E há um planejamento para que nem os aterros sanitários, por si só, eles também têm um prazo fixo para terminarem, né? Esse lixo tem que ser tratado de uma maneira mais racional. Mais racional. A gente pensa o seguinte, por exemplo, hoje nós fazemos o quê com aquele remédiozinho que ficou vencido no nosso armário? Jogamos no lixo junto com os outros. E esse remédio vai para onde? Mas muitas vezes isso aí passa por um autoclave, que é material hospitalar, por exemplo, nessas centrais que tratam lixo, passam por autoclave. Mas não é esse o tratamento, né? Porque aquilo ali não vai resolver o problema daquele componente químico ali. E aquilo vai para a natureza, vai contaminar outros seres vivos, vegetais, animais, e nós vamos ingerir, enfim, vamos estar nos alimentando de coisas inadequadas, envenenando a nós mesmos, né, com aquilo que nós produzimos e colocamos. Bom, quando os países industrializados buscam seus recursos e esses recursos não têm mais, o que eles fazem? Porque eles usaram irracionalmente, eles se mudam, botam suas fábricas em outros locais, geralmente países mais subdesenvolvidos, porque lá tem recurso e o povo não conhece bem, e ele ali recolhe o material, a mão de obra, até que no fim ali restará um deserto, como foi o caso dele. A mecanização, o avanço das cidades, leva a um êxodo rural muito grande, até porque a vida no campo é uma vida muito difícil. Eu mesmo sou um exemplo disso, sair do campo para vir para a cidade, né? Para estudar, enfim, para ter uma vida social. Gera mais desigualdade social, porque as fábricas atraem os trabalhadores, esses trabalhadores não têm dinheiro para pagar passagem, não podem morar longe das fábricas, o que fazem? Favelização, constroem no entorno, e aí as cidades avançam sem planejamento. Levam a poluição muito grande.
e um consumismo. Esse consumismo, ele é cada vez maior, cada vez mais intenso, porque as fábricas têm que vender. Há até produtos com data fixa para acabar, né? Antigamente você comprava um produto que durava até acabar, né? Durava. Às vezes você queria até que desse defeito, você comprar outro, mas o bicho não dava defeito de jeito nenhum. Mas hoje em dia não é bem assim, não. Mal você comprou e já está com defeito, porque aquele prazozinho ali, ó, já estava ali carimbado, já estava programado para assim acontecer. E isso acontece, gente. Infelizmente, a gente gostaria que não acontecesse, mas há indícios, né, grandes de que isso aí existe. Então, o ciclo ideal seria esse. A natureza produziria, a fábrica processaria, iria para as lojas e haveria nas casas essa seleção e ele retornaria à natureza de maneira racional através de uma logística reversa. Ou seja, eu vendi um equipamento eletrônico, um computador. Quando aquele computador não prestasse mais, ele retornaria à fábrica, que manipularia ali, né, delegaria para os diversos setores e aquele produto, enfim, voltaria à produção novamente. É o ciclo ideal, é um ciclo ainda que precisamos alcançar. É preciso que tudo se destrua para renascer, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, né? Lavoisier mesmo já dizia, a gente já tratava disso aqui, mas no Livro dos Espíritos está lá. É preciso que tudo se destrua, lei de destruição. O que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Falava eu aqui das mangueiras, né? Eu até citei o caso dos cemitérios, que era muito comum plantar por causa da sombra, né? As mangueiras, mas aqueles componentes, né, de corpos que ali foram depositados, aqueles componentes mesmo podem fazer parte dessa cadeia, né, da própria mangueira se utilizar, né, através das suas raízes, de algum componente daquele ali, enfim, alimentar seus frutos e assim por diante. Tudo se transforma. Nós temos o poder de transformar tudo. E às vezes a gente não consegue fazer porque por falta mesmo de aptidão ou falta mesmo de caráter. Temos as energias não renováveis. E por que são não renováveis? Porque elas vão se extinguir. A gente utiliza, elas vão acabar. E quais são elas? Nós temos aqui o primeiro deles foi utilizado, o carvão vegetal, né? É utilizado até hoje carvão vegetal, mas o carvão mineral de árvores que foram enterradas há muito tempo também é utilizado. E esse carvão ainda é utilizado hoje, inclusive nós aqui, em locomotivas, em máquinas, ainda se utiliza carvão. Incrível, mas o carvão é usado para produzir calor, enfim, produzir energia, inclusive energia elétrica em muitos locais. Este mesmo, o tal do carvão vegetal, né, Sirene? Que foram coisas que foram enterradas há muitos anos, passou por muita pressão e tal, e virou carvão, né? Carvão de pedra, esse aí, né? Ele é utilizado também, mas é uma fonte que vai se esgotar. Outra fonte que vai se esgotar é o petróleo. Nós temos petróleo à vontade ainda, muito petróleo, mas é uma fonte produzida também por matéria orgânica, ficou enterrada há muitos anos, né? E essa matéria se decompôs, se transformou num óleozinho que, refinado, dá vários produtos que a gente utiliza, né? Mas ele vai acabar porque aquele óleo, há uma quantidade limitada dele. E hoje em dia o custo de produção, para extrair, para refinar, é muito grande. O homem busca sempre, economia. O mundo é movido a dinheiro. Bom seria se fosse por ideal, mas é por dinheiro. Busca novas fontes. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele sabe, os cientistas sabem que essa fonte vai se esgotar. Então nós temos que buscar outras fontes renováveis. O gás natural, também produzido, né, pode ser produzido por petróleo,
Também por dejetos, né? Extrair gás natural de próprio dejetos de aterro sanitário, mas também é uma fonte que não é ideal, além de gerar calor, gerar uma série de coisas. Muito do gás tem que ser jogado na natureza, porque ele não é utilizável, né? O urânio também é uma outra fonte de energia mineral, mas uma fonte química, né? Que o urânio ele se decompõe, gera calor e o homem utiliza esse urânio para transformação de energia. Mas o urânio também, além dos grandes perigos que tem na sua manipulação, o urânio é uma fonte não renovável, portanto, vai se extinguir. Ali embaixo tem a referência, tá? Obediência e resignação, item 8º do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Não é negar a vontade, negar o sentimento, não é obedecer cegamente porque alguém assim me manda, é pensar e agir da melhor maneira e me resignar diante daquilo que eu não consiga mudar. Usemos então, nesse caso, as fontes renováveis, que são biomassa, ou seja, os vegetais e aí por diante, a fonte hídrica, os rios, né, a eólica, os ventos, a produção de energia através das ondas e das marés, e a geotérmica, usar a própria terra para produzir energia, né, a geotérmica. Enfim, há fontes renováveis que nós podemos usar, mas nós teimamos em usar as não renováveis por conta da nossa invigilância, do nosso egoísmo. Problemas do mundo moderno: destruição dos habitats naturais, pesca exagerada nos rios e oceanos, redução da diversidade biológica, o homem está extinguindo determinadas espécies, empobrecimento do solo, crise do petróleo, falta de recursos fósseis capazes de fornecer energia para uma população crescente, dramática redução nos estoques de água potável, redução da energia solar devido à mudança climática, né? O próprio clima está mudando, com isso o sol ilumina menos, aquece menos, contaminação do solo por resíduos tóxicos, invasão dos antigos habitats naturais por pragas e espécies alienígenas, né? E eu não vou entrar muito nessa seara, mas a gente tem os transgênicos aí também que é questionável. Atividade humana exagerada, né? A gente pode sobreviver com menos, pode utilizar os recursos com mais racionalidade, mas a gente faz sempre mais e compra sempre mais do que precisa. Superpopulação do planeta, né? O homem hoje em dia pensa mais por causa do dinheiro, mas antigamente a moda era ter filho. Aumento no impacto de per capita sobre os recursos naturais. Hoje, cada ser humano consome mais da natureza do que consumia há 50 anos atrás. Questão 740. Os flagelos seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com a necessidade mais dura? O que seriam esses flagelos? E responde ele que os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, mostrar a paciência e a resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Se não for dominado pelo egoísmo. Então, o egoísmo é a praga que nós temos que extinguir. Já encerrando, a gente, já caminhando para encerramento, o caso da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é uma ilhazinha no meio do Pacífico, né? O povo que lá habita, chamado Rapa Nui, e também é o nome da ilha, que na língua deles quer dizer, a Ilha de Páscoa tem esse nome. Tem aproximadamente 160 quilômetros quadrados, é pequena, né, comparado aos estados brasileiros, às cidades até. Colonizada por volta do século VIII por polinésios, né? Rapa Nui, habitantes originais, eram chamados de Rapa Nui. Foi descoberta em 1722 pelo explorador holandês Jacob Roggeveen. Esse explorador, ao passar por lá, 1722, viu aquele povo no meio do nada, achou muito estranho
Como aquele povo podia estar ali? Como chegaram? Era muito difícil chegar ali. Não se achava que tinham vindo das ilhas polinésias, né? Achava-se que eles talvez tivessem vindo da costa do Chile, mas enfim, era no meio do nada aquela ilha. E como que eles chegaram se eles não tinham recursos? Era um povo alegre, estava ali na época que ele chegou, que ele passou, era um povo que estava alegre, recebeu bem, e ele achou estranho aquelas estátuas, os moais, umas cabeças, tem ali à direita uma ilustração, e uma pessoa ao lado para dar a noção da altura. E os moais, aqueles totens, aquelas de pedra enormes. Inclusive, muitos livros se escreveram sobre teorias diversas, que foram alienígenas, que foram astronautas antigos que pousaram aqui, eram os deuses astronautas, foi um livro que eu li de Erich von Däniken, né? Antigamente que tinha essa teoria, mas os cientistas estudaram e acharam, a teoria mais aceita é que foram os polinésios nas suas canoas simples, aquela canoa polinésia comuns, iam para lá, famílias levaram galinhas e ali, ao chegarem naquela ilha, acharam uma vida abundante. Árvores, era uma ilha vulcânica, e ao lado desse vulcão, já sem atividade, logicamente, formou-se lagos na cratera desses vulcões, e ao entorno dessas crateras, árvores, palmeiras e árvores de grande porte, e aquele povo feliz. E viram essas estátuas, né, maravilhosas ali. De onde tirei isso? O livro Collapse, Como as Sociedades Escolhem o Fracasso ou o Sucesso, de Jared Diamond, né, um livro que eu recomendo a leitura, eu comprei. É um livro muito bom que ele fala dos casos de sociedades que faliram e de sociedades que tiveram sucesso também, né? Então, mais tarde, 52 anos depois, 1774, o explorador britânico James Cook descreveu os habitantes como pequenos, esquálidos, tímidos e miseráveis. Ao passar por ali, uma outra expedição, 52 anos depois, aquele povo alegre, gordinhos, né? Estavam magrinhos, esquálidos, miseráveis, não tinham o que comer. E as estátuas ali, aquele povo miserável mesmo. Como em 52 anos aconteceu essa desgraça com o povo? A teoria é a seguinte: esse povo, através da sua religiosidade, esculpiu naquelas rochas que tinham muito ali, a rocha muito fácil de esculpir, e só tinha no entorno das crateras e não onde eles habitavam, onde eles queriam colocar essas estátuas, que eram no litoral, bem para que os navios vissem, né? Os deuses contemplassem em locais estratégicos. Eles construíram e para transportar essas estátuas, transportavam em troncos de árvores, deslizando. Exterminaram as árvores, exterminaram a vida, né? Usando mal os recursos do local, o povo passou a viver na miséria. Hoje é um pouco diferente, porque o Chile explora essa ilha e há excursões para lá, enfim, para contemplarem tanto a cultura quanto essas estátuas, que ainda tem muitas por lá. É muito interessante de ver isso. Por que aconteceu isso? Graças à globalização, ao comércio internacional, aos aviões a jatos e à internet, todos os países do mundo hoje compartilham os mesmos recursos finitos. A Ilha de Páscoa era um lugar isolado no Oceano Pacífico, tanto quanto a Terra é um planeta solitário na imensidão. A Terra também é isolada, se for comparar ao universo, na imensidão do universo. Quando os habitantes polinésios da ilha se viram em dificuldade, não havia para onde fugir. Da mesma forma como nós, seres humanos atuais, não teremos para onde ir, caso os problemas atuais continuem a se agravar até o limite do desastre. Como os polinésios, no meio do Pacífico, não tiveram para onde ir, não tinham recursos, nem mesmo árvore para fabricar novas canoas, para onde iriam sem recursos? E nós aqui, quando acabarmos os recursos da Terra, para onde iremos? Esse negócio de viagem, né, espacial e tal, dizem que já tem até uma excursão para Marte, né, só com passagem de ida, porque não dá para ir e voltar, né. Já tem até interessado, veja como é que o povo é maluco mesmo, né. Enfim, nós não temos essa tecnologia, então temos que ter a racionalidade de como utilizar bem os recursos. Nós temos que contemplar
Tudo isso aí. Contemplar o lado social, o lado ambiental e a economia. A sociedade com o ambiente tem que ser sustentável, esse relacionamento. A sociedade com a economia tem que ser viável, tem que gerar lucratividade, senão a economia também vai falir. O ambiente com a economia tem que ser justo, não pode ter um peso, uma diferença muito grande de valores, né? Tem que ter mais equidade. Tudo isso leva a um mundo estável. Qual o papel das nações? Buscar soluções, através das conferências e das soluções. Papel das instituições, como a nossa, levar conhecimento às pessoas que frequentam. O papel da Casa Espírita, nós aqui enquanto instituição, a Casa Espírita, nós aqui fazemos isso, né, Márcio? A gente tem até algumas iniciativas, a Raquel também, né, é uma protagonista nisso aí. A gente, inclusive, fabrica sabão, né, com óleo utilizado, usamos aqueles copinhos, eu não sei nem se eu trouxe o meu, um copinho que a gente vende aqui, para que não se use tanto copo descartável, a gente tem esse copinho que se possa transportar, levar. Qual o meu papel? O meu papel é eu pensar, o que eu tenho de responsabilidade nisso? O que é que eu tenho de responsabilidade? Será que a minha ação sobre o meio ambiente, ela é importante? A quantidade de recursos que eu utilizo, ela é importante? Vai faltar na mesa do outro que está sobrando na minha? O que eu estou usando a mais de roupa? Né? Eu utilizei matéria-prima para isso, eu tenho roupa que nem eu utilizo. Será que está faltando para vestir alguém? Enfim, eu pensar no meu papel. Jesus disse algumas frases que eu deixo essas duas para a gente levar para casa. Vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. Não é para que a gente encontre a morte, encontre um fim, não. É para que a gente tenha vida, vida em abundância, através do Evangelho de João 10, né, versículo 10. E aqui, das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão ou herdarão a terra. A gente quer deixar essa herança para quem? Essa herança, a gente deixa, por exemplo, uma casa nossa toda esculhambada para um filho, para um herdeiro, para ele ter trabalho, a gente procura cuidar para deixar a coisa melhor possível. E a terra? Ainda mais se pensarmos outra coisa. Quem será o herdeiro da terra? Nós mesmos, através da reencarnação, né? Se a Terra progride, nós fazemos com que ela progrida, nós também progredimos. Enfim, que Jesus nos ampare, nos esclareça, nos leve sempre ao sucesso. Muita paz a todos. Obrigado.